Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho comenta desempenho do governo federal na pesquisa Datafolha. Gostaria de comentar aqui a respeito da pesquisa Datafolha de domingo, que colocou ali os dados referentes ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo. Segundo a pesquisa, metade da população considera ruim e péssimo o desempenho do governo e metade da população avalia como bom ou ótimo. A pesquisa demonstra que a população está dividida em relação à avaliação do governo Bolsonaro. Eu submeti essa pesquisa a uma enquete que realizei na emissora da qual eu faço parte para que a população opinasse. E a maioria esmagadora da população de Dourados não acredita nessa pesquisa. Acha que a pesquisa é manipulada e que a televisão que encomendou a pesquisa e divulgou é manipuladora. Isso foi o que a maioria da população que escutei assim proclamou. É interessante observar isso, como que as pessoas estão muito críticas em relação a institutos de pesquisas, principalmente, porque os resultados colhidos por esses institutos, às vezes acabam não refletindo o resultado das urnas. Às vezes porque a população não quer se expor e não quer emitir as suas opiniões à pessoa que o aborda, fazendo os questionamentos. Às vezes é porque algum instituto manipula os resultados, conforme este ou aquele interesse. Mas eu acho positivo esse viés de que a população está muito crítica e não aceita mais ser induzida para este ou aquele lado. A população está questionando as coisas, os resultados. Se eles estão corretos ou não, se essa pesquisa é verdadeira ou não, eu não sei. Mas que o povo não aceita mais ser manipulado ou que seja colocado alguma coisa sem um questionamento, isso é verdade. Isso é muito positivo, à medida que as pessoas estão pensando, estão não aceitando nada pronto, nada enfiado de goela abaixo. Quero crer que não dá para avaliar nenhum governo, prefeito, governador ou presidente da República, em 100 dias de mandato. Mesmo a despeito de que a população hoje está mais impaciente, mais intolerante, com menos paciência para esperar os resultados. Nós sabemos que não dá para nenhum governante conseguir, em tão pouco tempo, colocar a casa em ordem e mostrar resultados. Mesmo deixando claro aqui, ressaltando isso que eu disse, que as pessoas não estão mais passivas, esperando que os resultados aconteçam durante muito tempo. Ela quer um resultado imediato. Mas, ao mesmo tempo, a população também está questionando notícias que estão sendo dadas pela mídia, notícias que estão sendo dadas através das redes sociais. Tem uma pesquisa que mostra que as pessoas, de forma geral, não acreditam em 70% daquilo que é noticiado através das redes sociais, de Facebook, etc. Isso é muito bom, porque é necessário
esse questionamento em relação à atuação de qualquer agente público, de qualquer agente político. Esse questionamento em relação se a pesquisa é verdadeira ou não, se o que a imprensa está colocando realmente tem um fundo de verdade ou não, é muito bom. Não quero aqui entrar no mérito se a pesquisa está correta ou não, nem estou duvidando aqui de qualquer instituto de pesquisa. Estou aqui só ressaltando, colocando em relevo essa postura das pessoas de questionarem e não aceitarem o prato pronto. Deputado Pedro Kemp repercute a mudança de gestão no Ministério da Educação. É que na semana passada eu fiz aqui um pronunciamento sobre a atuação do ministro da Educação, que foi exonerado ontem. Eu fiquei pensando se era o efeito do meu pronunciamento que tinha derrubado o ministro, mas acredito que contribuiu de alguma forma, né? E também aquela moção de repúdio que nós aprovamos aqui, o presidente deve ter tido conhecimento dessa moção. Mas quando se começou a cogitar a saída do ministro da Educação na semana passada, que o presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo que poderia substituí-lo, sempre acende uma chamazinha de esperança de que, né, o substituto possa ser um pouquinho melhor do que o anterior, né? Então, fiquei pensando, quem sabe o Bolsonaro ele receba uma iluminação do além, né? E fale assim, vamos colocar alguém da área da educação, né? Alguém para cuidar da gestão do ministério, pelo menos para organizar as coisas, né? E aí saiu o ministro Vélez, que era discípulo do Olavo de Carvalho, que é um astrólogo que fica lá nos Estados Unidos dando palestra, e ele é astrólogo e ele é filósofo, só que o pessoal fala que ele é um filósofo autodenominado filósofo, né? Porque filósofo não é quem estuda filosofia, filósofo é quem elabora, quem produz, né, conhecimentos na área da filosofia. Então, por exemplo, eu sou formado em filosofia, né, fiz faculdade, sou graduado, mas eu não sou filósofo, né, porque eu não teorizo, né, e não produzo, né, conhecimento, teorias que possam ser consideradas filosóficas, né? E o Olavo de Carvalho, na verdade, ele é um impostor, ele é um cara que está ganhando muito dinheiro, né? Projeção, hoje, com essa onda conservadora, ele se tornou um guru, né? E muita gente vai atrás dele. Então, ele que praticamente indicou o ministro Vélez. E o ministro Vélez tinha o apoio dos militares. E o principal programa do ministro Vélez seria a militarização das escolas. Esse que era o programa dele. Mas como ele foi muito incompetente para gerir a pasta da educação, né, o ministério está um caos hoje, está uma bagunça, o presidente resolveu substituí-lo. Ele se tornou insustentável no cargo. Mas aí, aquela esperançazinha que a gente tinha de que poderia vir um ministro um pouquinho melhor, caiu por terra. O presidente Bolsonaro, ele indicou para o Ministério da Educação Abraham Weintraub, né? Saiu um colombiano, entrou aqui, acho que é não sei se é um alemão, se é pelo nome, né? Talvez um judeu, Abraham Weintraub. Ele também é um discípulo do Olavo de Carvalho, né? Mas diferente do ministro que saiu, que tinha como objetivo militarização das escolas, o ministro que está assumindo, ele já tem uma outra perspectiva. Ele não tem assim o apoio dos militares para militarizar as escolas. Ele tem apoio da equipe do Paulo Guedes, da área econômica. Aliás, nós não temos um ministro da Educação que é educador, que é da área da educação. Ele é economista,
né? Ele é ligado ao mercado financeiro e ele tem as bênçãos do ministro da Economia, Paulo Guedes. E o principal objetivo dele na pasta da educação vai ser fazer a guerra cultural, o controle ideológico, para esse combate ao marxismo, ao comunismo, que é uma coisa assim completamente esdrúxula que a gente está ouvindo falar muito nesses últimos tempos desse governo de extrema direita que nós temos no Brasil hoje, né? Como se o Brasil tivesse coalhado de comunistas, se o Brasil tivesse uma rede de marxistas infiltrada nas escolas, nas universidades, né? E foi mais um acerto do governo Bolsonaro, na tentativa de fazer o melhor pelo nosso país, pela nossa educação. O senhor sabe que eu também defendo muito a educação. E o nobre Abraham Weintraub, esse nome deve ser judeu, né? Então, eu não sei ainda a origem desse nome. É um professor universitário, especializado, né, especialista em economia. E ocupar uma pasta exige também que a pessoa tenha essa formação em gestão, em administração financeira. Então, acho que foi um acerto muito bom do governo Bolsonaro. Parabéns aí ao nosso governo federal. E, só para completar, senhor presidente, ele está certo, sim, em manter pessoas que vão combater o marxismo e o socialismo na educação do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu só discordo, né, de Vossa Excelência, que o combate ao marxismo para mim assim uma guerra infrutífera, porque assim ninguém pode impedir ninguém, né, de estudar. Eu, por exemplo, eu fiz o mestrado em Educação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a linha do mestrado era na ciência da história. Um método utilizado era da ciência da história. E eu utilizei muito o marxismo na minha formação para entender o funcionamento da sociedade capitalista, o mundo em que nós vivemos, e eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. E o que nós não podemos fazer é proibir os alunos de conhecerem, de estudarem, e aqueles que quiserem ser marxistas, eles devem ser. Nós estamos num país livre, democrático, né? Quem quer ser liberal, pode ser também. Quem quer ser ultraliberal, né, pode ser também. Eu acho que o marxismo, ele é uma ferramenta teórica importantíssima de compreensão da realidade, dos mecanismos de funcionamento da economia, e eu acho que ele pode nos ajudar, inclusive, a formular teorias para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Deputado Rinaldo elogia projeto de ressocialização de detentos em Mato Grosso do Sul. Ontem fechamos com 10 escolas reformadas, projeto esse que permitiu uma economia aos cofres públicos do nosso estado de cerca de 7 milhões de reais. E ali a gente viu, deputado Cabalmi, logo mais ouvirei Vossa Excelência, ali nós vimos a alegria estampada nos olhos do corpo docente da escola ali do bairro Universitária 2, escola estadual Teotônio Vilela, inclusive fica próximo à casa do deputado Cabalmi. A gente viu a alegria do corpo docente, dos professores, dos administrativos, mas de forma muito especial nós vimos ali a alegria, a euforia daquelas crianças, aqueles com certeza não é que serão o futuro do nosso país, já faz parte do presente e com certeza haverão de escrever a história do futuro do nosso estado, do nosso país. Portanto, eu fiz questão de usar a tribuna nesses minutos que nos permite aí falar na explicação pessoal para parabenizar o governo do estado, essa parceria entre o governo do estado e o Tribunal de Justiça e esse projeto, deputado Cabalmi, pioneiro. O meu desejo é que esta ideia, este exemplo percorra os 4 cantos deste país e que possamos ver
esses presos sendo ressocializados, esses presos diminuindo as suas respectivas penas e trazendo a alegria para o nosso corpo docente e o corpo discente, que são os nossos alunos, que é, na verdade, o objetivo principal da escola é realmente o aluno. Não é apenas uma reforma, ali se reformou um todo, se deu um novo brilho, uma nova cara, deu para perceber no semblante da direção, dos administrativos e dos alunos que ali estavam. E o mais importante, deputado Rinaldo, a economia, a aplicação do recurso com responsabilidade e a ressocialização dos nossos detentos. Ali ficou muito claro que nós temos que dar oportunidade, sim, para aqueles que caem numa situação, de cumprir com a lei, de pagar pelos seus crimes e que deseja ser devolvido para a sociedade, deseja voltar para a sociedade de uma forma de continuar a sua vida, de construir sua família. Então, aquele é um belo exemplo, deputado Barbosinha, um belo exemplo, é um belo exemplo, que tem que servir, inclusive, deputado Rinaldo, de estímulo, para que outras administrações, além do Mato Grosso do Sul, também possam adotar. Porque, às vezes, nós temos dificuldade de ressocializar os detentos. Dificuldade, de ficar lá numa colônia penal. Ali é um projeto que deu certo, está dando certo. E que nós podemos estender aquilo ali também para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos escolas no estado aí, situações precárias, que merecem uma reforma e com pouco dinheiro e com uma ressocialização, um reaproveitamento ali do material humano, que às vezes está lá ocioso dentro de uma colônia penal, que possa ser utilizado da forma que foi feita na Coab. Um projeto extremamente importante, pintando e revitalizando a educação com liberdade. Isso é um projeto pioneiro no Brasil e a ele se segue iniciativas importantes da Agência Penitenciária, da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado, em sintonia com os juízes em todas as comarcas do Estado e com o Tribunal de Justiça, que é o programa Mãos que Constrói. Nós destacamos muitas notícias negativas e, às vezes, esquecemos os exemplos extremamente positivos que nós temos no nosso estado. Mato Grosso do Sul é o estado que mais utiliza mão de obra do sistema prisional, é o que tem o maior número de presos trabalhando, é o que tem o maior número de presos estudando. Então, na verdade, mesmo com as imensas dificuldades, se busca cumprir no Mato Grosso do Sul com aquilo que preconiza a lei de execução penal, que é a pena ressocializadora, a pena recuperadora, que praticamente no resto do país é um mero discurso, que acaba apenas se transformando, às vezes, na devolução do mal em dobro àquela pessoa que está presa. E aqui no Estado há uma imensa preocupação com os aspectos abordados com Vossa Excelência. Portanto, eu fiz questão de deixar registrado aqui que esse projeto vai dar muito o que falar no Brasil. Já está sendo convidado ele para falar com outros membros do MP em outros estados da federação. O projeto Não Morra Tão Cedo. E, portanto, ele veio apresentar e também pedir ajuda, que vai ter momento que vai precisar de instrumentos governamentais, vai ter momento que vai precisar do apoio da Secretaria de Educação para falar sobre algumas palestras, usar o espaço físico da escola, e eu me coloquei à disposição e disse que Vossa Excelência também com certeza estaria dando todo o apoio para que nós possamos prevenir esse tipo de situação na nossa cidade. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.